Bom, irmãos, então continuando o assunto, né? Série O Fim de Todas as Coisas. Esse é o vídeo 2. Né? Nós paramos quando nós estamos falando a respeito do carnaval, né? Uma festa que é conhecida de todos, é uma festa que atrai turistas do mundo inteiro e todo mundo sabia. Todo mundo sabia, no entanto, não se preocuparam, não tentaram, não cancelaram o carnaval, né? Pelo contrário, né? Continuaram fazendo as mesmas coisas, né? Continuaram, né, pecando, tentando a Deus, afrontando a religião cristã, tantas outras coisas, né, que nós vimos acontecendo e, infelizmente, né, nós estamos na situação que nós estamos. Então, nós nunca vimos isso, nunca aconteceu isso do jeito que está acontecendo. Por isso que é muito difícil se interpretar, né, esses acontecimentos dos últimos dias. E o que eu quero deixar, né, nessa pequena série, né, desse assunto sobre os últimos dias é esse versículo de número 17 do capítulo 4 de 1 Pedro, que diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Então é um despertamento, irmãos. Eu creio que esse problema, né, essa contaminação em massa, né, essa situação difícil que as igrejas estão passando, que os pastores estão passando, a gente sente a dor que está no coração dos pastores, das missionárias, dos obreiros, do nosso ministério, dos outros ministérios. Né? O povo de Deus está sofrendo, os pastores estão sofrendo. Não é fácil, porque a gente se preocupa não apenas com a instituição igreja, mas nós nos preocupamos com as almas. E nós sabemos que se o povo está na igreja, a gente impondo as mãos, compartilhando, né, participando junto dos cultos, já é difícil. Imagina então, agora que as pessoas estão com medo, com pavor, cada um nas suas casas, né, e a gente fica impossibilitado, né, de dar aquela assistência que nós estamos acostumados a dar. Então é muito difícil, irmãos, muito difícil. Quem fala assim, não, então realmente é o fim dos tempos, realmente Jesus está voltando, realmente nós podemos interpretar que nós já estamos na grande tribulação, e aí? Como eu disse, né, no primeiro vídeo, é muito complicado essas teses teológicas, escatológicas, né? Porque realmente vírus como esse, proliferação como essa, que envolvesse o mundo inteiro, nós nunca vimos, mas nós vimos coisas terríveis. Aconteceram, irmãos, no século passado, coisas terríveis, que poderia se dizer até, né, mais grave do que está acontecendo. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, né, envolveu vários países, toda a Europa ficou imergida na guerra, né? Os Estados Unidos mais longe, mas por mais que existiu, teve que entrar também na guerra. O Japão, a China, a Coreia do Sul, né, que antes era uma Coreia só, né, também na mesma situação, né, até mesmo no Oriente. A guerra foi travada também nos desertos. E morreram, irmãos, morreram mais de 24 milhões de pessoas. Agora pense bem, países, né, que tinham população grande, como a Alemanha, França, Inglaterra, né, países como a Polônia. A Polônia quase foi extinta, de tanta gente que morreu, né? Por um lado, pelo sul, né, ou mais embaixo, mais ao sul, a Alemanha atacou a Polônia, mais ao norte, vindo do leste, né, a Rússia atacou a Polônia. Foi um país que foi devastado, né? E muita gente morreu. Foi muito grave. O que se pode dizer? Que aquele foi um apocalipse.
6 milhões de judeus foram exterminados, né? Então, foi algo muito grave que aconteceu. Mas olha, de 1945 já para 1946, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, né, quando os Estados Unidos, né, lançou as 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, né, e assim foi dado oficialmente o término da Segunda Grande Guerra Mundial. Né, depois, 1948, quando a ONU, né, deliberou, né, por votação majoritária que Israel seria uma nação, né? Se passaram quantos anos? Se passaram até o ano 2000, se passaram 52 anos, 52 anos até o ano 2000. Depois do ano 2000, mas estamos mais 20 anos, então, né, hoje quase não tem mais soldados, ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial vivos. Porque já são mais de 70 anos, né, que acabou a Grande Guerra, a Grande Segunda Guerra. Né? Então era um apocalipse, no fim dos tempos. Poderia qualquer um dizer, olha, Jesus está voltando, porque nunca aconteceu algo tão terrível como está acontecendo agora. Né? E passou 70 anos. Então você vê que é difícil você interpretar. Depois da Segunda Grande Guerra Mundial, teve muitos outros fatos, muitos outros acontecimentos tenebrosos, terríveis. A Guerra da Coreia, né? Teve a Guerra dos 6 Dias. Depois da Guerra dos 6 Dias, que foi, né, a união de todas as nações árabes contra Israel. Depois teve também, mais de 10 anos, a Guerra do Vietnã. Morreu milhões de pessoas. Foi uma coisa terrível que aconteceu. E todas as pestes, todas as doenças, como eu já citei, o HIV, ébola, né? A virada do século, que era um temor, um terror no meio das pessoas, dizendo, olha, quando virar o século vai acabar o mundo, tudo vai ser destruído. Passou também. Aí no ano 2001, 7 de setembro, houve o quê? A queda das Torres Gêmeas, né? O ataque ao Pentágono, né? O sequestro dos aviões, milhares de pessoas morreram, foi um terror generalizado. Todas as nações do mundo ficaram assustadas, porque o país mais poderoso do mundo foi atacado. E eu me lembro, no dia, eu vendo aquela cena, parecia uma cena de filme. Os 2 prédios mais famosos do mundo sendo atacados por aviões. Quem que imaginava isso? O país mais potente, mais resguardado, com melhor armamento. Pois bem, passou-se mais anos, lutas, terremotos, né? Nós tivemos, se eu não me engano, no ano 2004, aquele terrível tsunami, né, que atacou ali partes da Indonésia, Sri Lanka, aquela região ali se não me engano também, do Pacífico, né? Foi terrível aquilo ali. Milhares de pessoas morreram afogadas. Depois teve o terremoto, né, no Japão, aquele tsunami gigantesco no Japão, também, né, coisas terríveis aconteceram. 2 vezes a guerra no Iraque, os Estados Unidos invadiu o Iraque, também invadiu o Afeganistão, né, aquele, né, movimento terrorista, Estado Islâmico, quanto prejuízo deu ao mundo, né, quantos problemas causou. 2012, quantas profecias, quantas previsões que se diziam, olha, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Então é difícil. Por isso que nós temos que tomar cuidado.
Alguém diz assim, mas pastor, o que você acredita que já estamos na grande tribulação? Eu acredito que nós estamos no princípio das dores. Princípio das dores. Ainda não é a grande tribulação, né? Mas eu acredito que é um verdadeiro despertamento para o povo de Deus. Como eu disse, esse versículo, Pedro afirmando, começa julgamento pela casa de Deus. Nós, evangélicos, estávamos muito acomodados. Nós, cristãos em geral, muito acomodados, muito à vontade, né? O povo orando pouco, jejuando pouco, evangelizando pouco, né? Vivendo uma vida muito à vontade, zona de conforto, como disse Jesus, né? Será como nos dias de Noé. Comerão, beberão, casarão, se darão em casamento. Esquecerão da volta de Jesus. Como a parábola das 10 virgens, todas tosquenejaram. Então, o maior despertamento, irmãos, o maior despertamento é para o povo de Deus. O maior despertamento, número 1, é para o povo de Deus, né? Porque uma coisa eu posso afirmar, depois que passar tudo isso, Deus dando vitória para o Brasil, dando vitória para a igreja que está orando, intercedendo, Deus dando livramento para o mundo todo desse vírus, eu vou dizer uma coisa, muita gente, mesmo depois de tudo isso aí, não vai dar a mínima para a palavra de Deus, não vai dar a mínima para Jesus, não vão encher as igrejas, né? Quem tem que se despertar são os crentes, aqueles que estão desviados, que estão parados, os que não têm mais força de buscar, é esses que têm que se despertar. Amém? Vou parar esse segundo vídeo e vou concluir no terceiro. Amém?